E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É muito bom poder estar falando novamente com vocês, mesmo que dessa vez foi de maneira remota, né? Estamos em tempos de isolamento social e distanciamento. Estou gravando essa videoaula para ter o conteúdo da atividade que eu mandei para vocês no Drive de maneira textual e de maneira gravada também, para ajudar a não ter muitas dúvidas e para auxiliar quem não conseguiu fazer ou não conseguiu entender só com a leitura do documento. Isso vai ajudar na atividade que eu mandei semana passada, para quem ainda não conseguiu fazer, e também vai ajudar na atividade dessa semana agora, já que ela é continuação. Já que é um material bem extenso, né? São bastantes itens, eu estou mandando esse vídeo aula agora para ajudar. Então vai ser uma videoaula, eu espero que não fique muito grande. Eu vou tentar, no máximo, bater ali 40 minutos, que é geralmente o tempo de aula que a gente tem. Eu vou tentar, o ideal seria meia hora para não ficar muito maçante. Mas é isso, a gente vai retomar o conteúdo por essas aulas, beleza? Os últimos recados, para quem está vendo essa aula e ainda não sabe, eu acho que se você está vendo a aula provavelmente você sabe, as atividades estão sendo feitas pelo Google Formulário. Então é um formulário que você acessa e lá você responde questões com base na aula. Nessa aula em texto que eu disponibilizo ou na aula em vídeo. Em vídeo eu tento sintetizar e explicar de maneiras melhor o que está no texto. Nada que está no texto, tudo que está no texto quer dizer está aqui na aula também, inclusive mais, porque no texto eu tenho mais tempo, eu consigo escrever mais e tenho mais liberdade de, não é mais tempo a palavra, mais liberdade de escrever mais. Aqui eu tenho tempo e eu não posso falar tudo que eu quero, porque senão fica muito gigantesco e não fica muito interessante. Aqui é tentar sintetizar as ideias principais daquilo que está no documento em texto. Então, o intuito é que vocês vejam o texto, vejam a aula. O melhor dos cenários é ver os dois. Se não der para ver os dois, escolha aquilo que fica melhor para você. Eu acho que nessa matéria, o vídeo, como tem mais imagens, é mais visual, vai ser melhor para algumas pessoas. E o último recado antes de começar a aula, galera, continuem seguindo as recomendações de isolamento social. Nós estamos num período muito importante. Infelizmente, o isolamento social tem caído muito e isso tem elevado muito os números de contaminação. E isso é muito perigoso. Vocês acompanham as notícias, eu não estou aqui para dar mais notícias e assustar nem nada, mas é extremamente importante quem pode ficar em casa, ficar em casa. Principalmente para ajudar as pessoas que não podem ficar em casa, aquilo que a gente está chamando de trabalhadores essenciais. Tudo bem? Então vamos começar a aula. Lembrando que a gente está estudando citologia no segundo ano. Citologia nada mais é do que a palavrinha grega para estudos das células. A gente está estudando as células. Então vamos primeiro relembrar, se alguém tiver perdido alguma coisa ou não tiver conseguindo lembrar, vamos refrescar a memória um pouquinho. O que é célula primeiro? Lembrando, nas outras aulas, quem tiver com as anotações, e tem um documento que eu passei antes de suspender as aulas, tinha isso também. A gente tem lá uma escala da matéria. A gente tem átomos que geram moléculas, essas moléculas geram macromoléculas que geram as células. As células são compostas basicamente por moléculas. Deixa eu tirar o gato aqui que invadiu a aula. Então essas macromoléculas são o que constitui a célula. E a célula é a menor parte viva de um organismo. Não é a menor parte do organismo, mas é a menor parte viva. A célula, ela tem metabolismo. Ela faz uma série de processos físico-químicos que o átomo, que a molécula sozinha não tem, não faz. E por isso a gente considera a célula a menor parte viva de um organismo. Ela não é organismo, ela não é a vida em si, mas o organismo é constituído, um organismo vivo é constituído por células. Tudo bem? E dentro de todos os organismos que a gente tem, dentro de todo esse espectro, a gente tem basicamente dois tipos de célula. A gente tem as células eucariontes
e as células procariontes. Qual é a diferença principal dessas células? A organização. A gente convenciona a falar que as células eucariontes têm uma organização do material genético. Ela tem o que a gente chama de envelope nuclear, que a gente vai ver lá na frente. Então, o material genético dela é guardado dentro desse envelope e é protegido dentro desse envelope. Ele não fica solto na célula. Já a célula procarionte não tem essa organização. O DNA dela, além de muitas vezes ser estruturalmente diferente, o DNA dessas células está disperso na célula. O que quer dizer disperso? Que ele está solto. Eles não têm um compartimento, algo para proteger e para armazenar esse material genético. Então essa é a principal diferença entre as duas células. Célula procarionte e a célula eucarionte. Lembrando que a célula procarionte está restrito a uns tipos específicos de organismos. Geralmente os organismos que a gente vê, os organismos que a gente estuda, na maior parte das vezes a gente está falando de células eucarióticas. E lembrando que dentro das células eucarióticas a gente tem a célula animal e a célula vegetal, que vai possuir diferenças entre elas, mas são diferenças básicas que agora a gente não vai entrar com profundidade. Então, o que a gente já viu da célula até agora? A gente viu os tipos celulares. Na última aula a gente tinha estudado a membrana celular, que é esse carinha aqui, que é o que circunda a célula e separa todos os conteúdos de dentro das células do conteúdo externo. Então, no nosso corpo, todas as células, além de estar em contato com elas mesmas, constituindo tecidos e organismos, estão contados com fluidos, com sangue, com um monte de coisa. E essa membrana é que impede de qualquer coisa entrar dentro dessa célula, dentro desses tecidos, sem que haja uma mediação, sem que haja uma comunicação. Então a membrana está ali para proteger e para realizar a comunicação. O que sai e o que entra da célula precisa estar em inconformidade com a comunicação da membrana celular. Então ela protege mecanicamente de impactos, de outro de coisas, e também protege para manter o equilíbrio ali dentro. Tudo bem? Então o que a gente vai ver agora a partir do momento que a gente já viu as membranas? A gente vai ver o conteúdo da célula. O que a gente tem dentro da célula? Quais são as ferramentas, basicamente, que estão dentro das células? E por isso a gente começa a estudar citoplasma e as organelas. Citoplasma é tudo isso que a gente está vendo aqui. Todo isso circundado, toda essa região em azul e tudo que está ali dentro a gente fala que é a região do citoplasma. Ok? Então, o citoplasma é a generalização de toda essa região. Então, quando eu falar em aulas que a mitocôndria solta tais coisas por citoplasma, o complexo de Golgi pega tais coisas do citoplasma, viaja pelo citoplasma, é um componente do citoplasma, está no citoplasma, eu estou falando do interior da célula, estou falando da estrutura interior da célula. Tudo que está dentro da célula está no citoplasma. Beleza? E dentro desse citoplasma, a gente tem o citossol. O citossol em si é esse líquido gelatinoso que está dentro da célula. Então, o que tem dentro de uma célula? Tem todas essas organelas que a gente vai estudar, mas elas estão imersas num fluido gelatinoso. Esse fluido gelatinoso é onde estão as organelas e estão vários outros macromoléculas que a gente estudou. Então, sais minerais, proteínas, diversos outros macromoléculas que a gente estudou lá no começo, inclusive também, antes de ver os tipos de célula, estão imersos nesse citossol junto com as outras organelas. Então, quando eu falo que uma organela, quando eu vou falar lá para frente, por exemplo, quando a gente vai estudar a respiração celular, lá nas próximas aulas a gente vai falar muito da mitocôndria e da respiração celular. Quando eu falo que a mitocôndria produz tal coisa para fora dela,
pega do citossol ou exporta algo para fora, eu estou falando de coisas que estão jogadas nesse citossol. Não jogadas, mas estão distribuídas. Então há uma comunicação da célula com o exterior, que a gente vê pela membrana, mas há uma comunicação das próprias organelas com o citossol. Então eu estou tendo produção de diversas coisas, eu estou tendo troca de macromoléculas, o citossol está sendo alimentado e alimentando organelas e todo o processo que tem dentro da célula. Beleza? O próximo que a gente tem é o citoesqueleto. Eu acho que na outra foto não tem desenhado citoesqueleto, não tem. O citoesqueleto, o que é? O citoesqueleto é basicamente filamentos proteicos muito, muito pequenos, que a gente costuma falar que é basicamente como se fossem linhas de trem da célula. Desculpa. Imagina que você está numa cidade e você precisa chegar do ponto A ao ponto B. E o transporte que você tem que pegar para ir do ponto A ao ponto B é um trem, é um ônibus, é a rodovia que você pega com seu carro. Então, o citoesqueleto é a maneira de locomoção que as organelas, os produtos que são feitos dentro das células, usam para se locomover. Então a gente costuma falar que é as linhas de trem, mas pode também a gente falar que são as estradas. Mas basicamente a associação que a gente tem que fazer, e por isso a gente fala linha de trem, é que há locomoção entre as células, entre as organelas, entre os componentes celulares. Muitas vezes quando a gente estuda, dá a impressão que a célula é uma coisa fixa e que nada se movimenta lá dentro e que as coisas vão só acontecendo enquanto as organelas estão paradas. Não, há um movimento celular e esse movimento celular geralmente é feito pelo citoesqueleto. É como se fossem as linhas de trem que todos os componentes celulares se movimentam. Agora que a gente já falou das estruturas que compõem basicamente a célula, a gente vai falar das organelas e sim. As organelas são como se fossem ferramentas da célula. São ferramentas que vão realizar processos metabólicos da célula. Então, citossol, membrana plasmática, o citoesqueleto é estrutural. É o que dá a estrutura, é o que dá a fundação para a célula. É o que dá capacidade para ela funcionar. Mas o que faz ela funcionar realmente são as organelas. As organelas são a estrutura. É o que vai. Não, a estrutura são os outros. São as ferramentas que eu disse. São as ferramentas que vão realizar os processos metabólicos. Então a gente vai estudar cada uma dessas organelas. E essas organelas, se a gente quiser olhar de uma maneira análoga, ou seja, olhar para alguma coisa da realidade e tentar entender o que está acontecendo, elas funcionam mais ou menos como uma linha de produção. Se você pegar, por exemplo, aqui em Porto Feliz a gente tem muita confecção têxtil, a gente tem a Toyota, que é de carro, a gente tem fábrica de boneco, mas, por exemplo, se a gente pegar a fabricação de um carro, se você pegar aquela linha de produção padrão que a gente tem no nosso imaginário, na nossa cultura, o carro vai sendo montado parte por parte. Então, da ponta A à ponta final da produção do carro, você vai colocando parte por parte do carro. Você não monta o carro totalmente de forma aleatória, sem uma organização. Porque senão o carro não sai com uma qualidade, o carro não sai da maneira que deveria sair, sai faltando peça. Então, todas as ferramentas das organelas estão funcionando mais ou menos como uma linha de produção, com o intuito de gerar os processos metabólicos que aquela célula precisa. Lembrando que a gente estuda a célula, mas as células não são todas iguais no nosso corpo, por exemplo. É igual eu comentei com vocês. A gente coloca essa célula aqui padrão, que é para um entendimento melhor. É uma representação gráfica.
Mas como eu falei para vocês, as células do nosso sistema nervoso, por exemplo, os neurônios, são muito diferentes das células do nosso pâncreas, que é muito diferente da célula do nosso intestino, que é muito diferente da célula da nossa pele. Cada uma dessas células é especializada em produzir alguma coisa. Então, por exemplo, a célula da minha pele é especializada em produzir pigmento de proteção para a pele. Então, a célula está todo momento atarefada com isso, de fazer a produção de pigmento. A célula do meu fígado é especializada em uma coisa. A célula do meu pâncreas está especializada em produzir insulina. Então, o que a gente fala aqui é de uma célula representativa para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas cada célula de cada órgão do nosso corpo está funcionando na sua especificidade. O que é isso? No que foi projetado para funcionar. Tudo bem? Então, começando, eu vou falar primeiro de duas organelas, bem rapidinho, mas é porque a gente vai voltar para elas nas próximas aulas. Então, eu vou dar ênfase nas outras organelas, porque essas organelas a gente vai ver depois, e eu vou falar bem breve o que elas fazem. Não vou especificar como que acontece e por que acontece. Primeiro a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que a gente tem em todas as células. Em algumas células tem mais mitocôndria ou menos mitocôndria. Depende de qual tecido a gente está falando, mas tem que ter mitocôndria, porque ela é como se fosse a hidrelétrica da célula. O que eu estou querendo dizer? O que a hidrelétrica fornece para a gente, por exemplo? Quando a gente estuda lá no nono, oitavo, sétimo ano, a gente estuda as matrizes energéticas do Brasil. E a gente vê que a maior parte da energia do Brasil é vinda de hidrelétricas. Então, quando eu acendo a luz, por exemplo, aqui, acende a luz, ó. Quando eu acendo a luz, porque está escurecendo, quer dizer que a energia que está chegando nessa luz está vindo de um processo da hidrelétrica. Então, quando eu falo que a mitocôndria é a hidrelétrica da célula, eu estou falando que ela é a organela responsável por produzir energia. Mais especificamente, transformar energia para ser usada dentro da célula. Todos esses processos que eu estou falando e vou falar daqui em diante, gastam energia. Quando a gente falou de membrana, a gente falou dos processos que gastavam energia, que precisavam de energia para eu ter troca de macromoléculas dentro da membrana. E da onde vem essa energia? De onde a célula tira essa energia? Ela tira basicamente da mitocôndria. Então, basicamente é isso. Mais para frente, quando a gente vai vendo aula de respiração e fermentação, a gente vai ver a mitocôndria detalhadamente. Não se preocupe. Mitocôndria é a hidrelétrica basicamente da célula animal. Mas agora a gente tem nas células vegetais e só nas células vegetais a gente tem os cloroplastos. Os cloroplastos são a organela especializada de transformação energética que as plantas possuem. Não só as plantas, mas todos os organismos que fazem fotossíntese, que é o processo de captação de luz e transformar essa energia luminosa em energia para o organismo. Que a gente também vai estudar com mais calma na aula de fotossíntese e quimiossíntese, que é depois da aula de respiração e fermentação. Beleza? Cloroplastos, só células vegetais. As células animais, só mitocôndria. Só que o inverso não é verdadeiro. As células vegetais, por incrível que pareça, também possuem mitocôndria. Elas possuem cloroplastos e mitocôndrias. As células animais não, só mitocôndrias. Agora entrando nas organelas que eu pretendo focar nessa aula. A gente já está com 20 minutos. Vamos entrando para metade para o fim da aula. Lembra que eu falei? Células eucariontes possuem envelope nuclear, que antes a gente chamava de núcleo, mas a nomenclatura mais recente da biologia começou a chamar de envelope nuclear.
O envelope nuclear é basicamente o lugar onde a gente vai guardar o nosso tão precioso material genético. Então, ela é uma estrutura específica para proteger ele. Por que ele é tão importante? O material genético, a gente vai estudar no segundo semestre, nas aulas de genética, a gente costuma falar que ele é o livro de receitas da célula, do organismo. Então lembra que eu falei que cada célula precisa se especializar em algo? Precisa fazer alguma coisa? Como que eu sei, como que as minhas células da pele sabem que precisam fazer isso? Precisam fazer pigmento para me proteger da luz solar? E como elas sabem fazer pigmento para me proteger da luz solar? Elas sabem porque elas têm um material genético. Esse material genético, por uma programação celular ali, é especializado em produzir esse tipo de coisa. E por assim vai. Esse envelope nuclear é tão importante por isso, porque ele protege muito bem esse DNA. Então protege de danificações, protege de mutações, protege de vários tipos de perigo que a gente teria se não tivesse o DNA tão protegido. Porque imagina que uma célula perde o livro de receitas de como fazer um ácido muito importante. Imagina que todo o tecido perca. O organismo vai morrer. O organismo não vai conseguir sobreviver. Ainda mais se for uma fusão vital. Então, esse material que é tão precioso para o metabolismo e para a sobrevivência, ele precisa de toda uma estrutura que vai proteger ele. Então, eu tenho aqui a estrutura celular com diversos conteúdos. Esses conteúdos eu deixo para vocês entenderem, saberem quais são as estruturas, mas não se preocupem em decorar nome por nome. O importante é saber que essas organelas existem, e sim lembrar delas e saber os processos em que elas são tão importantes. Também é dentro dessa célula que está todos os materiais para a leitura e para o posterior processamento da duplicação do material genético, da replicação desse material genético. Porque imagina que a célula ela precisa se dividir em duas, ela precisa gerar uma célula nova. Ela vai precisar que a outra célula tenha essa mesma informação que ela tem. Então é no próprio núcleo que estão todas as informações para que o núcleo também se divida e se duplique para outra nova célula. Tudo bem? Seguindo, a gente tem os ribossomos. Os ribossomos são estruturas de leitura e de processamento do material genético. Como assim? Lembra que eu falei que o livro de receitas está no DNA? Só que eu não posso tirar esse livro de receitas lá dentro, porque senão eu coloco ele em perigo. Então o que eu faço? Primeiro eu faço uma cópia. Essa cópia sai do núcleo e eu tenho a receita bonitinha. Qual que é uma das funções do ribossomo? É ler essa receita enquanto ele vai produzindo a receita ao mesmo tempo. Ficou meio confuso? Vou tentar explicar. Tá vendo isso aqui? Esse trecho aqui de baixo? É uma cópia da receita. É como se eu pegasse o livro de receitas da minha avó e fizesse uma cópia dela. O ribossomo tá vindo aqui e tá lendo essa cópia item por item. E ao mesmo tempo que ele lê, ele já começa a fabricar. Então vamos dizer que essa cópia do livro de receitas, tem a receita de como produzir um bolo, por exemplo. Então é como se o ribossomo estivesse lendo ele e produzindo o bolo ao mesmo tempo. Só que em vez disso, ele está produzindo uma proteína que a célula precisa, por exemplo. Falei da pele? Vamos dizer que isso aqui é a cópia de uma receita de pigmento. Então aqui está a receita de como produzir esse pigmento na minha pele. O ribossomo está vindo, está lendo e ao mesmo tempo já está produzindo. Ó, é a cadeia polipeptídica informação.
ele está produzindo ao mesmo tempo esse aminoácido. Lógico que tem uma série de passos a passos. Eu estou tentando simplificar e fazer isso vocês entenderem de forma mais prática. Por quê? Porque quando a gente vai em genética, a gente vai ver passo a passo isso. A gente vai ver que tem o RNA aí no meio, a gente vai ver o que é o RNA, a gente vai ver o que é RNA mensageiro, RNA transportador, mas no primeiro momento eu quero que vocês entendam isso. Tem uma cópia do livro de receitas lá no núcleo, o ribossomo vai lá, lê essa cópia e ao mesmo tempo executa essa cópia. Executa o que a cópia está falando para executar. E aí o que acontece? Todo esse processo está acontecendo nessa região aqui, ó. Tá vendo que o núcleo? Então, o núcleo executa, vai liberar a cópia. Essa cópia vai ser sintetizada, ou seja, esse processo aqui vai acontecer dentro dessas estruturas aqui, que a gente chama de retículo endoplasmático. Tá vendo aqui, ó, que tá escrito que na parede desses retículos tá acontecendo ribossomos. Ou, tá acontecendo. É onde estão os ribossomos. Então, todo esse processamento aqui está acontecendo bem na frente da célula, nesse retículo endoplasmático. Beleza? E não é em qualquer retículo endoplasmático, é no retículo endoplasmático granuloso, que é onde estão os ribossomos. Beleza? Então todo o processo vai ser feito aqui, vai ser exportado pelo retículo endoplasmático liso. Ele vai toda a proteína que vai sendo produzida ali, vai caminhando. Estou apontando com o dedo como se estivesse vendo o meu dedo. Me desculpa, gente, estou acostumando ainda nessa dinâmica digital. Eu devia estar apontando o mouse. Então todo esse processo vai acontecer e vai acontecer vai ser expelido essas proteínas por essas cisternas que estão tanto aqui, tanto aqui. A única diferença é que o redículo granuloso ele está basicamente especificado na síntese e transporte de proteína, e o retículo liso produz principalmente lipídios, gorduras. Então, desses dois retículos saem coisas. Saem tanto do liso quanto do rugoso. Só que do rugoso é mais especializado em proteína, enquanto o liso é mais especializado em gordura. Tá dando para acompanhar? Núcleo, o livro de receita para a elaboração das proteínas e tudo que a célula precisa. É feita uma cópia no núcleo, essa cópia é lida no retículo endoplasmático, liso ou rugoso, e é expelida. Expelida para onde? Expelida em direção ao complexo de Golgi. Complexo de Golgi vem logo após o retículo endoplasmático. Se a gente voltar aqui, vamos ver se não vai travar tanto. Se nessa imagem tem? Acho que nessa imagem não tem. Mas depois, na imagem não tem, mas tem esquemas que mostram certinho a ordem. Então, a gente tá vendo vir as vesículas transportadoras, ou seja, então, essas vesículas transportadoras, elas estão vindo dos retículos. Os retículos produziram lá as proteínas, os lipídios e exportaram em meio de vesícula. Vesícula que a gente fala é essa bolsinha. É uma bolsinha. Uma vesícula é uma bolsinha. Ela vai entrar dentro do complexo de Golgi, e dentro desse complexo de Golgi eles vão ser transformados, se necessário, e empacotados mais ainda.
em vesículas próprias para eles serem usados tanto no citossol, ou seja, o complexo de Golgi pode empacotar proteínas para ser usadas por outras organelas, como por exemplo a mitocôndria, como por exemplo outras organelas que a gente vai ver, ou para suprir necessidades da própria célula ali, ou ele vai secretar essa proteína para fora da célula. Principalmente, por exemplo, se for uma proteína que precisa cair na corrente sanguínea para chegar no estômago ou em outro lugar, e não é produzida ali. Então, o complexo de Golgi vai empacotar aquilo que já estava mais empacotado e vai produzir uma vesícula secretadora, que pode tanto ser usada no citossol quanto fora da membrana, fora da célula, passando pela membrana. Tudo bem? O lisossomo, eles são pequenas bolsas que muitas vezes não confundem com as vesículas secretadas do complexo de Golgi, mas são pequenas bolsas que se desprendem do complexo de Golgi com enzimas digestivas. Ou seja, eles vão se desprender daquilo e vão lá dentro a gente tem enzimas digestivas para digerir algumas substâncias dentro das células que não foram bem digeridas. Então, igual eu falei, tá saindo substância e entrando substância da célula. Muitas vezes pode entrar uma substância e ela não ser digerida. O que é digerir? Digerir, que eu tô falando aqui, é quebrar ela. É quebrar as ligações moleculares dela. Porque muitas vezes pode ter interferência ou pode causar algum desequilíbrio na célula. Se isso acontecer, o lisossomo, que é uma bolsa, não confundir com as vesículas secretadoras, que possuem enzimas para quebrar esses restos de metabolismo. Então, por exemplo, vamos imaginar que a mitocôndria realizou algum processo, ou alguma outra organela realizou algum processo que produziu uma proteína, o que seja, e ela não foi bem utilizada, ou ocorreu algum erro, e essa proteína está lá dentro do citossol sem nenhuma função. O lisossomo vai lá quebrar, digerir, para que isso seja excretado da célula e não gere nenhum tipo de desequilíbrio. Seguindo, a gente tem o vacúolo. Os vacúolos são organelas específicas de células vegetais e de algumas bactérias que possuem eles. Os vacúolos, eles são essas bolsas, como a própria ilustração, a própria ilustração mostra, e a gente já deduz quando vê pintadinho de azul, são imensas bolsas de água. Essas bolsas de água vão servir para as plantas para quê? Para guardar pigmento, para guardar enzima, para guardar íons, para guardar uma série de coisas, para ser uma fonte de armazenamento do que está sendo processado ali dentro. E ela tem até função de rigidez para manter a estrutura da planta e para manter meio que até pode exercer uma função de proteção para algumas plantas. Em algumas bactérias, os vacúolos que a gente tem são vacúolos contrátios. O que é isso? São vacúolos que não estão armazenando água e nem íons muitas vezes, mas estão jogando e puxando para fora, jogando e puxando para fora. Existem algumas bactérias que precisam constantemente estar trocando a água da sua célula para sobreviver. Então esses vacúolos jogam e soltam água, jogam e soltam água, jogam e soltam íons, jogam e soltam íons. São diferentes dos vacúolos que a gente encontra nas plantas. E por último, para terminar, e é mais um bônus do que uma organela muito, muito, muito que a gente vai estudar agora, essa é uma organela que a gente vê lá mais para frente, quando a gente fala de meiose, a gente está falando dos centríolos. São pequenas organelas nas células animais que são essenciais na hora da duplicação dessas organelas. Elas fazem um processo de separar principalmente o material genético quando ele é duplicado. Então lembra que eu falei que muitas células estão se duplicando, que a gente vai ver lá em meiose e mitose? É preciso copiar todo o material genético para isso. Mas quando há uma cópia desse material genético, muitas vezes esse material genético fica preso, fica um do lado do outro, a cópia junto da original.
Então eu preciso de um mecanismo que vai puxar ele para cada célula. Porque imagina, copiei o material genético, ele está aqui do meu lado, daí eu tenho a célula do lado esquerdo e a célula do lado direito. Imagina que a célula do lado direito puxa todo o material genético que foi copiado, a original e a cópia. A célula que está aqui do lado esquerdo não vai ter utilidade nenhuma, porque sem material genético ela não é nada. E a célula que está aqui do lado, falei lado esquerdo, aqui do lado esquerdo não vai ter utilidade nenhuma. E a célula que está aqui do lado, do meu lado direito, não vai ter utilidade nenhuma porque ele vai estar com mais material genético do que ele precisa. Então tem uma organela especializado em impedir que isso aconteça, que são centríolos. Eles são extremamente importantes na hora da divisão celular. E quando a célula está em estado normal, ou seja, de não replicação, ela não está preocupada em se replicar ainda, ela está realizando o seu metabolismo, esses centríolos ficam mais ou menos em repouso, quase não possuem função. Tudo bem, galera? Chegamos ao final das organelas. Eu sei que é muita organela, é muita coisa, mas essa aula é para tentar auxiliar vocês. Não ficou tão. Espero que não tenha ficado tão grande. Estou vendo aqui que ficou com 37 minutos. Mas vai dar alguns cortes na edição, que eu fiz umas pausas. A magia da edição não vai deixar vocês verem. Então vai ter mais ou menos 35, 36 minutos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. E no final eu tô aqui para pedir a ajuda de vocês também. É a primeira vez que eu tô gravando. Eu não sei como vai ser a recepção. Eu tô gravando, tô montando mais ou menos como é a gravação, então eu peço desculpas se tiver algum problema de áudio, de vídeo. Eu tô aprendendo, assim como todos os professores, a gente tá aprendendo ainda a mexer nessa plataforma, aprendendo a ter um jeito de dar aula, porque é muito diferente. Eu não tô vendo vocês, eu não tô respondendo pergunta, eu tô só falando. Também você fica nervoso de ficar com a câmera, falando sozinho com a câmera, você parece meio maluco. Então, deem feedbacks, o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que tá bom, que deve continuar, o que vocês acham que não tá bom definitivamente. A gente precisa desse feedback de vocês. Dúvidas, questões, elogios, críticas são tudo muito bem-vindas. Então, deixem esse feedback que a gente precisa muito para tentar evoluir o quanto mais. Então é isso, espero que... relembrando, a dica não. O aconselhamento sanitário é: fique em casa. Quem tem condição de ficar em casa, fique em casa para proteger aqueles que não podem ficar em casa. Nós temos, infelizmente, uma estrutura de saúde que está ameaçada por conta da pandemia. E existem funcionários, existem médicos, enfermeiros, pessoas de serviços essenciais que não podem parar de ir na rua. Então, quem pode parar de ir à rua tem que ficar em casa para ajudar eles. Beleza? Até a próxima. Espero que esteja tudo bem. Espero que fique tudo bem até a próxima. E falou!